pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular. Então, se eu te ajudar de alguma forma, você quiser receber mais conteúdos, mais videoaulas e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, galera, esse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, deixa seu joinha e vamos ao que interessa, hoje falando sobre lisossomos. Essa série que estamos falando só sobre organelas. Então, o que é um lisossomo? Como eu já citei, lisossomo é uma organela. Mas como ela tem origem, qual sua função, qual o processo da sua ação? Primeiro, a sua origem. Qual vai ser a origem desse nosso lisossomo? Eles vão ter uma origem a partir do complexo de Golgi. E como ela vai possuir muitas enzimas, já adiantando para você, o lisossomo tem muitas enzimas, nós precisamos formar essa enzima. E onde é formada essa enzima, esse conteúdo proteico? Lá no retículo endoplasmático rugoso. Então o retículo endoplasmático rugoso produz essa nossa enzima, que vai para o complexo de Golgi, para ser empacotada, e a partir daí nós vamos ter a formação do nosso lisossomo. Então, galera, a gente já sabe que o lisossomo é formado a partir, do nosso complexo de Golgi, e o conteúdo que possui dentro desse lisossomo é formado no retículo endoplasmático rugoso. Agora, a gente tem que saber qual é a função desse nosso lisossomo. É digestão celular. Ela tem uma função de fazer ali digestão de qualquer elemento que entre nessa célula ou de elementos que estão ali já dentro dessa célula. E ela faz isso como? Qual é o meio que ela utiliza? Ela vai utilizar principalmente essas enzimas que a gente falou. Essas enzimas que são ácidas. Então, por meio das enzimas que são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, nós vamos fazer essa digestão. E galera, essas enzimas também podem ser chamadas de hidrolases ácidas. Como o próprio nome já diz, elas têm o quê? Um caráter ácido, o que facilita o processo de digestão do conteúdo que foi ali fagocitado. A gente vai entender isso mais à frente. Outro ponto, quais seriam essas hidrolases? A gente já vê aí na tela. Essas hidrolases são o quê? Elas são proteases, lipases, nucleases, enfim, são uma gama de enzimas ou hidrolases ácidas, como você preferir, que vai facilitar nesse processo de digestão que é realizada pelo lisossomo. Agora, como ocorre esse processo? Como que realmente ocorre essa digestão? Vamos lá. Primeiro, nós temos uma substância fora da célula que vai ser o quê? Endocitada. Endocitou, está ali dentro da célula. O que eu faço agora? Simples. Esse elemento que foi endocitado é formado um fagossomo. Esse fagossomo vai se fundir com um lisossomo primário. Agora, galera, quando ocorre a fusão desse lisossomo primário com esse fagossomo que possui essas partículas que foram endocitadas ou fagocitadas, nós vamos ter a formação do lisossomo secundário. E ali começa realmente a atuar efetivamente a ação dessas enzimas que vão digerir o conteúdo que está ali dentro. Posteriormente, claramente, depois dessa digestão, essa substância pode ser excretada pela célula, Pode ocorrer essa exocitose. Então é simples. Resumindo, nós vamos ter uma substância que é fagocitada, entra dentro da célula, ali forma o fagossomo. Esse fagossomo que possui o conteúdo que foi endocitado se funde a esse lisossomo primário, vira, após esse processo de fusão, vira ou forma-se o lisossomo secundário. Esse lisossomo secundário vai ali fazer esse processo de digestão e vai posteriormente excretar o que for resíduo que não interessa para a célula. Agora, galera, a gente tem que saber também que esse lisossomo não só faz a digestão de substâncias de fora da célula, mas também faz a digestão de substâncias dentro da célula.
E o que ela pode digerir que tem dentro da célula? Organelas, por exemplo, uma mitocôndria que está ali já não funciona mais, está ali defeituosa, uma organela que tem defeito, eu vou lá e faço fagocitose dela. Posso usar ali uma fagocitose, vou englobar e acabo formando o autossoma. Esse autossoma, como a gente já citou anteriormente, vai se fundir esse autossomo com os lisossomos. E aí ocorre a digestão dessa organela que já não tem uso, está com defeito, e vai excretar o que sobrar dali. Ou seja, a célula joga fora, excreta ali para o meio, o que já não é necessário nesse processo aí de digestão que ocorreu. E galera, já que a gente falou tanto de endocitose, que é o processo de ingresso desses elementos na célula, como também de exocitose, vamos diferenciar um pouquinho cada um deles e saber quais são os tópicos. Primeiro, endocitose. A endocitose ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma pinocitose ou uma fagocitose. A pinocitose é bem simples. É quando ocorre o ingresso de substâncias, ou a fagocitose ali, ou melhor, a pinocitose, ela vai ser exatamente o processo de ingresso de substâncias que são líquidas ou aquosas, ou também de substâncias muito pequenas. Então lembre-se, pinocitose tem a ver com líquido, tem a ver com substâncias muito pequenas. E geralmente elas vão ser mediadas por proteínas, como a caveolina. Então, nós temos essas características. Outro ponto também que a gente pode citar agora é que entre essa forma de endocitose, nós temos a fagocitose. A fagocitose, ao contrário da pinocitose, nós vamos ter substâncias sólidas e grandes. Então, lembre-se, enquanto na pinocitose é líquido, nós vamos ter na fagocitose algo sólido, algo grande realmente. E ela vai ser, essa endocitose, geralmente promovida por meio de vários agentes, várias proteínas. Por exemplo, aí a gente pode dizer que ele forma pseudópodes. Esses pseudópodes que fazem prolongamentos vão fazer exatamente esse processo, como a gente vê nessa imagem, onde uma célula fagocítica está ali englobando uma hemácia. Então lembre-se, quando a gente fala de fagocitose, nós estamos falando de englobar ou trazer para dentro algo grande e sólido. Então a gente viu endocitose. Resumindo, endocitose, nós temos pinocitose, quando ingressa líquido ou substâncias pequenas, e ainda nós temos a fagocitose, que é substâncias que são englobadas por meio de pseudópodes, por meio ali, né, desse processo que seria de englobar substâncias sólidas e grandes. Então isso é endocitose. E a exocitose? Exocitose, o próprio nome fala, exo, jogar para fora. Exatamente, depois que ocorre aquele processo de digestão que a gente falou, existem resíduos que ficam ali. Então esses resíduos eu preciso jogar fora da célula, né? Já não tem utilidade. E essas formas de exocitose, primeiro, nós temos ali realmente uma vesícula, se assim a gente pode dizer, que engloba essas substâncias que já não são necessárias. Essa vesícula vai se chocar com a membrana plasmática e vai ser liberada para o meio. Agora, elas podem ser liberadas pelo meio constitutivo ou por meio regulador. E qual é a diferença? Vamos entender agora. Galera, o meio constitutivo é quando essa excreção, essa exocitose, ela ocorre aí de forma natural. Ou seja, formou o resíduo, essa vesícula vai se chocar com a membrana plasmática e libera normalmente essa substância ali no meio. Agora, a forma regulada, ela só ocorre quando existe uma sinalização de um receptor. Ou seja, chega um receptor ali na membrana dessa célula, vai avisar que deve existir essa exocitose e aí vai desencadear esse processo de expulsão dessa substância que já não tem mais nenhuma utilidade nessa célula. Então, regulada depende de um receptor, de um sinal para que ela possa ocorrer. Então, chega o receptor, essa vesícula com a substância se choca com a membrana
e libera essa substância para o meio. Então, pessoal, com isso a gente fez um resuminho sobre lisossomo. Se eu te ajudei, deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos continuar o nosso estudo sobre as organelas das células. Valeu?